Em nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos reunidos hoje celebrando a festa de São João Eudes e fazendo a nossa oração de sufrágio nessa missa de sétimo dia por alma de Regina Sônia. Pedir a Nosso Senhor que possa acolhê-la bem, trazendo essa bênção e de muito conforto e paz para a sua família e amigos que estão aqui hoje em oração. A nossa vida é uma vida de vigilância. Esse evangelho de hoje, que é o evangelho que nós sempre recordamos na missa dos santos confessores, hoje São João Eudes é um confessor da fé, lembra, não é, aqueles servos, ou seja, aqueles empregados que estão vigiando para esperar o patrão chegar e bater a porta para abrirem a porta ao patrão. Isso é um símbolo, uma parábola que Jesus conta, não é? Jesus é o Senhor, nós somos os servos. E é preciso que, enquanto estejamos nesse mundo, tenhamos a nossa lâmpada acesa. Não deixemos apagar a nossa lâmpada, ou seja, não deixar apagar a luz da fé, o fogo do amor de Deus, a esperança, perseverar. E nós sabemos que a luz, ela não só ilumina nós, mas ela espalha a sua luminosidade para tudo que está em volta. Por isso o cristão, na medida que ele vive na graça de Deus, que ele está sempre vigilante, esperando a chegada do Senhor, ou seja, que ele procura viver de modo a agradar a nosso Senhor, para que quando Ele nos chamar para outra vida, possamos ir ao encontro dEle na glória, o cristão também brilha e ilumina quem está em volta dele. Então essa parábola tem muitas lições para nós. E como é importante, meus amados irmãos, a nossa missão cristã. Enquanto estamos nesse mundo, nós temos que manter acesa essa luz da fé até que Jesus venha nos chamar. E enquanto ela está acesa, temos que saber que somos responsáveis por transformar o mundo à nossa volta. Especialmente hoje em dia, que vivemos uma sociedade cada dia mais distante de Deus. E quanto mais Deus é tirado do centro da vida social, mais encontramos uma sociedade desumanizada. Estamos todos muito chocados com o acontecimento desse último domingo, né? Tão triste essa história dessa menina de 10 anos, coitadinha, que passou pelo sofrimento de um estupro, estava grávida e, contra a lei, portanto um crime, conseguiram, de um modo meio escondido, oculto, tirá-la aqui do Espírito Santo, levá-la de jatinho lá para Pernambuco e lá fazerem um aborto, sendo que o bebê estava com quase 6 meses. Um absurdo, uma coisa desumana, muito triste situação. Isso mostra que cada vez mais estamos vendo a nossa sociedade ficar cada dia mais pagã, voltando para o tempo dos bárbaros, dos selvagens. Então é preciso que nós façamos o bem. Os santos são aqueles que passaram pelo mundo como essa luz e, esperando Cristo, eles conseguiram levar o amor de Cristo à sua volta. Estamos aí vivendo esse mês de agosto, mês vocacional, que lembra justamente isso, a nossa vocação cristã, que é ir para o céu, para a vida eterna, mas enquanto estamos aqui, por amor a Deus, fazermos o bem. O nosso santo de hoje, São João Eudes, ele foi um caso desses. Ele viveu lá no século XVII. Nasceu no ano de 1601, no interior da França. Ele ordenou-se sacerdote e ele partiu como pregador. Sobretudo, ele ia para aquelas cidadezinhas pequenas, para as aldeias, para a roça, para levar o Evangelho a muitas pessoas que não tinham muito acesso à pregação, à Santa Missa, lugares onde não havia padres. Então ele foi um grande missionário popular. E para onde ele ia, para poder justamente converter os pecadores, para trazer as pessoas de volta para o fervor religioso, para confortar aqueles que sofriam, ele propunha a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. São João Eudes, ele é anterior às aparições do coração de Jesus a Santa Margarida, que aconteceram algumas décadas depois dele. Mas ele é um dos grandes devotos do coração de Jesus e de Maria na história da igreja. E ele então ia percorrendo aquelas cidades, aquelas aldeias, pregando, e ele levava a palavra de Deus, escreveu muitos livros para ilustrar a devoção, a fé do povo, animava as pessoas e também ajudava aquelas pessoas mais pobres, mais humildes. Quando foi o ano de 1627, aconteceu uma grande epidemia lá na França.
parecido com a nossa situação de hoje, tempo de epidemia. E ele então, vendo aquela situação, ao mesmo tempo que ele levava a palavra de Deus e os sacramentos para os doentes, ele ia lá confortar, ajudar aqueles que sofriam. E ele estava na linha de frente. Generosamente estava disposto a sacrificar-se pelos doentes naquela epidemia. Mas interessante, não é? Ele era cuidadoso com quem estava com ele. Nesse tempo de epidemia em que ele ia visitar os doentes, cuidar dos pobres, ajudar, pregar, ele, quando chegava à noite, ele não dormia dentro de casa para não contaminar os seus amigos e os outros padres. Ele dormia num barril vazio perto do celeiro que havia perto da casa ali. Então era um homem heróico, né? Dedicado, sacrificado. E ao mesmo tempo que ele fazia esse trabalho imenso, evangelizando as pessoas, humildes, simples, ajudando os doentes, ele viu também a situação muito difícil da época. Estamos no século XVII, estamos caminhando aí para o iluminismo, onde as elites intelectuais estavam preocupadas com a sua vaidade, o seu orgulho, querendo proclamar a razão humana, a inteligência humana, como a única luz que guia esse mundo, desprezando Deus e colocando a religião como se fosse uma espécie de lenda e superstição. Foi para isso então que ele fundou, São João Eudes, uma congregação de padres para trabalhar na formação dos futuros sacerdotes, para que os padres bem formados na cultura, na sabedoria, no estudo, pudessem não só pregar o Evangelho, mas também levar o conhecimento e também combater os erros da sua época. E também preocupado com a situação das famílias, especialmente de muitas jovens que por diversas situações se afastavam e se perdiam numa vida desregrada no mundo, preocupado com as crianças abandonadas, ele fundou uma congregação de irmãs, as Irmãs de Nossa Senhora do Refúgio, para acolher as mulheres que tinham se desviado numa vida errada no mundo, as crianças carentes e órfãs. Então era um homem que transformou a sua época. Ele pregava o Evangelho e ele propunha o coração de Jesus e Maria para acender nas pessoas o amor de Deus, porque o amor de Deus é o nosso segredo. A gente só faz sacrifício por quem a gente ama. Quando a pessoa tem amor, a pessoa está disposta a tudo. Não é assim que a nossa mãe faz conosco? Não é assim que nós fazemos quando amamos uma pessoa? Estamos dispostos ao sacrifício. Por isso é o amor de Deus que vai nos impulsionar ao sacrifício necessário para evitar o pecado, para fazer o bem, praticar a caridade. Por isso que ele propunha às pessoas o amor de Deus na devoção ao coração de Jesus e Maria. Entre as suas muitas obras, ele tem um livrinho dedicado ao coração de Jesus e Maria, onde ele fala assim, não é justo separar duas realidades que Deus uniu tão estreitamente com os laços mais fortes da natureza, da graça e da glória. Eu me refiro aqui ao coração divino de Jesus, Filho único de Maria, e ao coração virginal de Maria, a mãe de Jesus. O coração do melhor pai que pôde ter existido e da melhor filha que existiu e existirá para sempre. O coração do mais amável de todos os filhos e da mais amante de todas as mães. São dois corações unidos pelo mesmo Espírito e o mesmo amor que une ao Pai de Jesus com seu Filho amantíssimo, até fazer que Jesus e o Pai eterno sejam um só coração, no sentido de um mesmo sentimento, afeto e vontade, é também esse mesmo amor que une o coração de Jesus e Maria. Esses dois corações, de Jesus e Maria, dizia o santo, se encontram unidos tão intimamente que o coração de Jesus é o princípio do coração de Maria, como o Criador é princípio da criatura, e o coração de Maria é a origem do coração de Jesus, como a mãe, aquela que gera o corpo do filho, ela é a origem do coração do seu próprio filho. Que bonito, não é? Essa união de Jesus e Maria, explicada por São João Eudes. Que prodígio admirável! O coração de Jesus é o coração, a alma, o espírito e a vida do coração de Maria. O coração de Maria não tem outra atividade nem sentimento a não ser amar o coração de Jesus. E, por sua vez, o coração de Maria é a fonte da vida do coração de Jesus, que por 9 meses viveu em seu ventre. Como o coração da mãe é o princípio da vida
do coração do Filho. E, finalmente, o coração adorável de Jesus é a coroa e a glória do amável coração da Rainha dos Santos, lá no céu, como também o coração de Maria é a glória e a coroa do coração de Jesus, porque ela tributa a Jesus mais honras que todos os outros santos juntos no paraíso. Então, portanto, meus amados irmãos, vamos pedir muito hoje a São João Eudes que nos ensine essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao coração imaculado de Maria, para que o amor de Deus, transformando nossos corações, nos dê a perseverança e nos faça também, a exemplo dele, sermos transformadores da realidade, da sociedade na qual estamos inserindo. Quanto mais colocamos Deus no mundo, voltamos a humanizar a sociedade, fazer as pessoas viverem de novo, voltadas para Deus, voltadas para o céu. E que hoje o coração de Jesus, o coração de Maria acolham em sua glória a Regina, dando a ela a felicidade eterna, e ao mesmo tempo esses corações benditos sejam o conforto para aqueles que hoje estão unidos em oração e sufrágio de sua alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.